Mateus capítulo 16, verso 24 a 27. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? As estatísticas de 1860 mostravam que na vida americana haviam cerca de 6.000 artigos manufaturados. Tudo que se fabricava eram cerca de 6.000 artigos. Haviam cerca de 72 desejos básicos que as pessoas queriam ter. E haviam cerca de 16 necessidades. Não eram simplesmente desejos, mas eram coisas que as pessoas precisavam. 100 anos depois, 1960, esses números mudaram consideravelmente. O número de artigos pulou de 6.000 artigos manufaturados para 425.000 artigos. Os 72 desejos passaram a ser 594 desejos básicos. E as 16 necessidades que um ser humano tinha para sobreviver em 1860 passou agora para 108 necessidades. A televisão reflete bastante aquilo que nós queremos falar nesta noite. O tema é a escolha errada. E nós queremos mostrar como o materialismo se tornou uma filosofia de vida muito mais comum na vida moderna do que nós mesmos somos capazes de perceber. A televisão, normalmente, os comerciais não duram mais do que 30 segundos. Eles pagam milhões, literalmente milhões, às vezes, dependendo do comercial, dependendo do horário, para poder ter um comercial de 30 segundos. Em 30 segundos, eles têm que apresentar o seu produto. Em 30 segundos, eles têm que fazer a pessoa entender que ela não pode viver sem aquele produto. Então, em 30 segundos, você vê aquele comercial e em 30 segundos eles têm que te convencer de que aquele aparelho, aquele produto, aquele remédio, aquilo vai resolver a sua vida rapidamente, vai resolver tudo o que você precisa. Os programas, então, sobre condicionamento físico são os mais engraçados, porque é impressionante como um tenta invalidar o outro. Não siga aquele programa, siga este programa. Em apenas 20 minutos por dia, 3 vezes por semana, você vai conseguir o seu six-pack, sua barriga de tanquinho, você vai conseguir perder peso, você vai estar que nem o Arnold Schwarzenegger. Em 30 segundos eles tentam te convencer daquilo. O interessante é que cada um que vem, eles dizem que você deve ignorar o outro, e aquele sim é que resolve. A ideia de que 20 minutos durante 3 dias na semana é a maior mentira que possa haver. Ninguém consegue nada com 20 minutos 3 vezes na semana. Os nomes geralmente são justamente para dar ideia de algo potente e que pode se adaptar a tudo. Então, geralmente é Turboflex, alguma coisa desse gênero, né? Turboflex. Turbo, para lembrar a potência, flex, porque é flexível, se enquadra com qualquer pessoa pode usar. Aqueles aparelhos, então, aqueles produtos, então, vendidos do See on TV, ou seja, vendidos supostamente só através de programas de televisão, são os mais engraçados. Primeiro porque os produtos são chamados See on TV, ou seja, só na televisão você pode comprar. Mas existem as lojas do See on TV. Então, eles já é uma mentira em si própria, porque dizem que é só na televisão, mas existem as lojas onde você pode comprar os mesmos produtos. Esses produtos aquilo ali parece
com perdão se existe algum paraguaio me ouvindo, mas aquilo ali parece aqueles produtos de Paraguai. Porque são produtos normalmente ridículos, são produtos normalmente risíveis, mas nos mesmos 30 segundos eles tentam te convencer que você não pode viver sem aquele produto vai mudar a sua vida. Mas não ligue agora, espere mais alguns minutos e você receberá agora em dobro aquilo que você estará comprando pelo mesmo valor. Um valor de $200 será seu por apenas R$19,99. Mas espere um pouquinho mais, não ligue ainda, espere mais 30 segundos e você agora receberá também junto uma caneca. TurboFlex. E tem algumas coisas absurdas. Quando eu assisti essa, eu comecei a rir, porque eu pensava, não é possível, isso não pode ser uma propaganda, deve ser o Cacete Planeta, deve ser uma propaganda de alguém brincando com isso. Você já reparou que quando a pessoa não está escutando direito, especialmente os velhos, quando eles querem ouvir o que você está dizendo, o que eles fazem? Qual é o gesto que eles fazem? Põe a mão assim, não é? Então alguém teve a genialidade de inventar um negócio de plástico em forma de concha, que você encaixa aqui atrás da orelha, uma coisa gigantesca. E aí você não precisava mais ter o trabalho de fazer assim. E aí mostrava o velhinho todo contente, você conversando com ele ali com aquele negócio, aquela orelha de Dumbo aqui pendurada, e ele... Pronto, em 30 segundos, o Wolviflex resolveu o seu problema. O interessante desses programas de televisão é que na propaganda de 30 segundos parece que realmente todas as classes se enquadram naquilo. Não importa se a propaganda é de um Lexus, último modelo, não importa se a propaganda é de uma joia que somente Elizabeth Taylor consegue comprar, a propaganda eles fazem de uma forma que te dê a impressão que é para qualquer um pode, não tem nenhuma diferença social, não existe nenhuma diferença financeira para poder adquirir o produto. No mundo do comercialismo, no mundo do mercantilismo, ou seja, lá o que for, simplesmente todos podem resolver as suas vidas em 30 segundos. Para você ter uma ideia, se você assistir televisão por 20 anos, você terá sido exposto a 1 milhão de comerciais. São 1.000 comerciais por semana. Não que seja só 1 milhão de comerciais que são apresentados, isso é tomando uma média de o quanto uma pessoa assiste normalmente uma televisão, no tempo em que você estiver exposto, é isso que você terá visto. Você terá assistido cerca de 1.000 propagandas por semana. Essas propagandas, elas estão falando sobre o materialismo. Essas propagandas estão dizendo, você merece isso, você precisa disso, você não pode viver sem esse produto, você não pode deixar de comprar, você tem que comprar, ligue agora, compre em 24 vezes, nós parcelamos para você, te damos um brinde, fazemos qualquer negócio, mas você sofre este apelo constante, esse bombardeamento de que você precisa adquirir, precisa comprar. A nossa geração é a geração de maior comprometimento com o materialismo e com o prazer de qualquer época da história humana. De qualquer época. Nós somos presos pelo materialismo como nenhuma outra geração na história. Se Jesus nos falou que nós temos que tomar cuidado com a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência, essa palavra que já não se encontra nos nossos dicionários atuais, nada mais é do que a inclinação, o desejo maligno para os olhos, para aquilo que os olhos querem ver, para aquilo que os olhos querem ter. Parece que Jesus, há 2.000 anos atrás, estava vendo esta geração. Porque nenhuma geração teria tanto problema com a tentação dos olhos. Nenhuma geração seria tão exposta a isso.
Há 2000 anos atrás, você ia no mercado, nem precisamos falar de 2000 anos atrás, voltemos apenas uns 150 anos atrás, e a coisa era totalmente diferente. Você saía de casa, quando você estava no mercado, então ali estavam alguns produtos expostos, mas como nós mostramos aqui, há 150 anos atrás, na verdade, o ser humano entendia que ele precisava de apenas 16 necessidades básicas, 16 coisas que ele realmente não podia viver sem. Artigos eram apenas 6.000 artigos, 72 desejos de consumo. Então, a razão disso é porque você precisava sair da sua casa, ir até um lugar normalmente distante, onde você estaria então exposto a esta questão da tentação para comprar. Hoje, a compra por internet está cada vez ganhando mais e mais espaço e pessoas simplesmente compram sem pensar. E a compra por internet, ela te dá ainda mais essa sensação de facilidade. A ideia do cartão de crédito, da compra por crédito, te empurra ainda mais para esse materialismo. Porque alguém já disse que o cartão de crédito é um dinheiro que você não tem para você comprar o que não precisa, para mostrar para quem não interessa. E as pessoas, agora no ambiente de casa, sem ter nem que sair para ir para a loja, sem ter que abrir a sua carteira, você não vai ter aquela dor de ter que abrir a sua carteira e ver que a última nota de $100 vai ser gasta agora para comprar aquele produto, o que talvez te fizesse pensar, para alguns não, mas para muita gente o fato de você abrir uma carteira e ver que só tem mais uma nota de $100 te faria pensar 2 vezes se você iria comprar o produto. O fato de você não ver isso, usando o cartão de crédito, comprando online, te empurra cada vez mais para essa cobiça, para essa ansiedade de comprar e comprar, sem necessariamente saber se nós precisamos realmente destas coisas. Alguma coisa está errada porque as pessoas há 100 anos atrás, ou há 150 anos atrás, entendiam que só tinham 16 necessidades básicas e hoje nós entendemos que nós temos 108 necessidades básicas. E tantas necessidades são essas? Mas o fato é que nós nos colocamos de tal forma que o fato de um adolescente não conseguir ganhar o seu celular nova geração o faz entrar em depressão, o faz amaldiçoar os seus pais, o faz se sentir diminuído, faz sentir-se complexado. Todo mundo tem, só eu não tenho. E o interessante é que a maioria das coisas que estão naquele celular não servem para nada. Jesus combateu o materialismo veementemente. Ele veio a este mundo e ensinou categoricamente contra o materialismo. Se você for analisar as palavras de Jesus, você vai descobrir que das 38 parábolas que Jesus contou, 13 tratam de como lidar com dinheiro e bens. Isso significa que 1 em cada 10 versículos, portanto são 288 versículos, falam sobre dinheiro. Apenas 550 versículos falam sobre a oração. Menos de 500 falam sobre a fé e mais de 2.000 sobre dinheiro e bens materiais na Bíblia. Quando você vai para as palavras de Jesus, você descobre que Jesus falou muito mais sobre dinheiro e sobre inferno do que sobre fé e céu. É a mais pura realidade quando você vai para as palavras de Jesus. Se Jesus está enfatizando tanto o dinheiro e o inferno, é sinal que nós deveríamos prestar atenção no que Ele tem para nos dizer sobre estas coisas. E quando nós vemos a ênfase de Jesus, que é dada a questões ligadas a finanças, nós deveríamos então abrir ainda muito mais os nossos olhos. Das razões
tops para a separação de casais é exatamente finanças. Esta é uma das razões maiores, as das que mais separam famílias, as das que mais destroem casamentos, é a área financeira. E nós olhamos para as pessoas no dia moderno, com as suas necessidades. Deixe-me incluir nisso, porque, como eu disse, isso é tão forte, é tão normal na vida que nós temos, que dificilmente alguém escapa. Na verdade, para você conseguir perceber isso, é somente um poder sobrenatural, é somente algo vindo de Deus, uma capacidade especial de Deus, para fazer com que o ser humano consiga ver isso do lado de fora e perceber que esse materialismo nada mais é do que um aprisionamento para a sua vida. E que o materialismo, na verdade, está lhe roubando algumas das coisas mais importantes e provavelmente a coisa mais importante que ele poderia fazer nesta vida, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas nós olhamos isso na vida do homem moderno e nós dizemos, mas como? Como nós não vamos fazer isso? É muito difícil. Eu entendo, pastor, que a igreja é importante, eu entendo que Deus é importante, mas nós temos que ir aí correr atrás do prejuízo, como se diz no Brasil. Nós temos que ir trabalhar, nós temos que ir lutar, porque senão eu não consigo pôr pão sobre a mesa, eu não consigo vestir os meus filhos, eu não consigo fazer isto ou aquilo. E, na verdade, somos pobres vítimas, culpados e vítimas. Porque na nossa busca desenfreada para suprir a necessidade do materialismo, não as necessidades reais da nossa vida, nós acabamos ensinando isso para os filhos, e isso volta para nós de uma maneira muito amarga. Porque cada vez mais nós temos filhos mais ingratos. Eu consigo me recordar, e eu já falei isso para muitas pessoas, e é sinal que isso sempre vem à minha memória, de que eu tenho na minha memória um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. Foi um tratorzinho que o meu avô fez para mim. E ele tinha feito esse trator com pedaços de madeira velha, que ele reutilizou, e a pá desse trator, da frente, era feito com uma lata de sardinha. E aquilo eu achei genial, aquilo era lindo, ele colocou ali umas cordinhas, umas alavancas, e aquilo, eu me lembro desse de brinquedo até o dia de hoje. Meu pai não teve condições de me encher de brinquedos, até mesmo porque nós éramos em 6 filhos. Meu pai não teve condições. Sempre foi trabalhador, começou a trabalhar lá pelos seus 12, 13 anos de idade, nunca parou. Só quando se aposentou. Mas o interessante é isso, eu não consigo olhar para trás e achar que o meu pai falhou em qualquer coisa, em termos de suprir as necessidades dos seus filhos. Eu nunca andei sem roupa, pelo menos não que eu me lembre, e se lembrasse não falaria. Nunca passei fome. Estudei, fiz tudo o que era possível fazer, e eu não consigo olhar para trás e achar que o meu pai ficou me devendo alguma coisa. O que nós temos hoje são pais que querem cobrir os seus filhos de presentes. E com isso eles estão incentivando mais e mais o materialismo dessa próxima geração. E quando você olha os presentes que eles têm, eles não conseguem valorizar. Porque às vezes eles estão com um produto na mão que custa para você, às vezes, uma semana inteira de trabalho ou muito mais, trabalho duro. E o produto que você acabou de dar, que tem 1 mês ou 2 meses, finalmente um novo é lançado. E quando sai o novo, ele já começa, poxa, na minha escola todo mundo tem o novo. E eu continuo com essa antiguidade aí. São vítimas também. São vítimas. Sabe por quê? Porque aquela sensação que a gente tem de que a gente está ficando velho, porque a gente olha um produto antigo, e a gente fala, caramba, esse negócio aqui era do meu tempo. Eu usei esse negócio. Quem se lembra da vitrola?
Alguém se lembra da vitrola? Por favor, alguém me diga que você se lembra da vitrola. A gente olha esse negócio, quando olha hoje numa foto, olha na internet e falava, caramba, eu sou desse tempo. Como eu estou ficando velho. Só que olha quanto tempo levou para você ter essa noção de que você está ficando velho com base nesse produto. Sabe o que vai acontecer com os nossos filhos? Eles já estão se sentindo velhos. Os meus filhos hoje olham programas que eles assistiam quando eram crianças. E quando eu falo de quando eram crianças, estou falando de 4, 5 anos atrás, e eles olham e falam, good times, good times. Como se eles fossem já idosos. Imagine quando eles estiverem nos seus 30, o tanto de coisa que já ficou para trás, o tanto de produtos. Eles vão se sentir Matusalém, com 30 anos de idade. E nós juramos que realmente temos necessidade dessas coisas, que realmente não podemos nos concentrar tanto em Deus e nas coisas espirituais. Vamos reservar um pouco de espaço para Deus, é lógico, não podemos criar os nossos filhos sem religião, sem Deus. É claro que a religião, é claro que a igreja é importante, mas não vamos ser fanáticos. Temos que lutar muito para conseguir manter o nosso estilo de vida. E com isso pensamos que os apóstolos, que os discípulos de Jesus eram todos vagabundos. Porque a gente olha para eles e a gente acha que para eles foi fácil. Para eles era fácil estar lá trabalhando na sua companhia de pesca, lembrando que naquela época não tinha previdência social, não tinha aposentadoria, não tinha hospital, não tinha nada. Você dependia completamente do seu trabalho. E de repente estão ele lá pescando, Jesus chega e fala, olha, me siga e eu vou te fazer pescador de homens. E a gente acha que para eles era fácil, era um vagabundo que não via a hora que passasse alguém e inventasse uma desculpa espiritual para ele não ter mais que trabalhar. O pessoal acha que para Pedro foi moleza chegar e deixar aquela rede para trás, esquecendo que Pedro tinha filho, que Pedro tinha mulher e que talvez tinha até sogra para alimentar, porque quando Jesus foi na casa de Pedro, a sogra estava lá doente. Porque normalmente era isso. Normalmente o velho era cuidado pela família. Não existiam asilos, não existiam hospitais, como eu disse. Então, aonde ia parar a sogra, aonde ia parar a mãe, o pai? Na sua casa, meu filho. Até os últimos dias deles. E ali eles eram honrados por tudo que fizeram. Quando você não podia fazer nada, eles te carregaram no colo. Agora que eles não podem fazer nada, é você que carrega eles no colo. Mas será que foi mais fácil para Paulo, Pedro, Mateus, Lucas? Será que foi mais fácil para esses discípulos simplesmente abandonarem tudo que tinham para seguir a Jesus? Agora a pergunta é, faltou? Quando Deus chegou para Abraão e disse, saia da metrópole, saia de Ur dos Caldeus, saia aqui do crescente fértil, onde existe a civilização, onde existem as cidades, e vá para o deserto, vá para o campo. Vá se aventurar no meio do nada, onde não existe nada. As casas de Ur dos Caldeus, os arqueólogos descobriram que a maioria das casas tinham 12 cômodos, nem nos dias modernos as nossas casas têm 12 cômodos. Abraão teve que deixar uma casa de 10, 12 cômodos para se atirar para o meio do deserto, para viver em tenda, sem rumo certo. Como é que essas pessoas conseguiram isso? E por que a gente acha que para nós não tem como, para nós é impossível? Desculpas. Atos capítulo 4, versículo 32. Atos capítulo 4. Verso 32. Isto aqui é um retrato de como era o cristianismo original. E o retrato que nós vemos é este: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração.
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Qual era o comportamento daqueles cristãos naquele tempo? Numa época que, na verdade, era muito mais difícil do que a nossa. Como eu já disse, numa época em que não havia nada, nenhum plano do governo de previdência, de assistência social, você dependia completamente da sua família. A mulher, então, nem se fala. Se o marido morresse, ela não tivesse um filho homem para criá-la, para cuidar dela, ela estava perdida. Ela iria se tornar prostituta, mas uma prostituta já idosa iria sobreviver como? E é nesse tempo, nesta época, que a Bíblia diz que os cristãos originais, os cristãos primitivos, entenderam isso. Ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse. Ou seja, não é que eles não possuíssem. Entenda isso. Não é que seja errado você comprar alguma coisa, você possuir alguma coisa. A Bíblia mostra isso como uma bênção de Deus. O fato de você ser capaz de adquirir algo, você deve aprender a ver isso como uma dádiva do Senhor, como uma bênção de Deus. Mas é exatamente por ser uma bênção de Deus que eu devo entender que eu preciso aprender a compartilhar. Não devo ter o meu coração nestas coisas. Eu creio que a maior falha da teologia da prosperidade que infestou o mundo desse último século é justamente porque ela ensina que todos, se forem fiéis a Deus, irão prosperar e irão ficar ricos. Mentira! A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existem pessoas que foram designadas por Deus para papéis de destaque na sociedade. E a Bíblia diz que, na verdade, é uma coisa horrível você ter uma pessoa que não tem a habilidade ou a capacidade para aquilo ocupando esse lugar. Por isso a Bíblia mostra que a algumas pessoas Deus deu um dom de administração, um dom de adquirir riquezas. E a diferença justamente é que quando um homem desse se converte, um homem desse conhece a Jesus, a habilidade dele de ganhar dinheiro prossegue. Ele continua fazendo fortunas, a diferença é, o coração dele não está apegado em nada dessas coisas. Ele consegue olhar para estas coisas, para esse dinheiro, e não pensar em quanto dinheiro eu devo dar para a igreja. Um certo milionário texano, ele fala sobre isso, ele diz que o pensamento dele era ao contrário, era quanto dinheiro de Deus existe no meu bolso. Ou seja, quanto dinheiro que deveria estar sendo aplicado no reino de Deus e que na verdade está comigo. A Bíblia mostra homens prósperos. Abraão foi um homem muito próspero, Jacó foi um homem muito próspero, Davi, Salomão. E a Bíblia mostra que não foi a riqueza que corrompeu esses homens. O pecado de Davi não foi o seu status, não foi o fato de ser rei, não foi o fato de ser rico. Tampouco a tentação de Salomão foi o fato de tomar água diariamente somente em copos de ouro. Porque existem outras tentações. Mas o fato é que esses homens receberam de Deus uma capacidade, um dom extraordinário de juntar riquezas, e o seu coração não estava nestas coisas. Barnabé, a Bíblia nos mostra que era um homem rico, e Deus começa a chamar ele para a obra missionária, para a obra apostólica, e a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que ele faz é pegar um terreno que ele tinha, vender e doar tudo para a igreja. Entenda, irmãos, eu não estou ensinando nem incentivando ninguém de que esse é
o método padrão de que todo crente deve fazer. De maneira alguma, de maneira alguma. O que eu estou apenas mostrando que homens de épocas distintas foram capazes de fazer isso. Nos tempos modernos, um homem chamado Dostoiévski, que você provavelmente conhece ele por ele ser um famoso escritor. E Dostoiévski, ele era um homem de família riquíssima. E à medida que ele foi conhecendo a Cristo, ele foi entregando tudo para Deus. Tudo para Deus. E as últimas poucas fotos que você encontra desse homem, ele deixou o suficiente para a sua família, e ele se lançou a levar a mensagem de Deus, se lançou a pregar o Evangelho e a procurar viver uma vida cada vez mais humilde, cada vez mais humilde. As últimas fotos que você consegue ver deste homem, você jura que ele é um mendigo. Porque aquele que foi um milionário está agora caminhando na rua com um bastão na mão, com uma roupa suja, toda rasgada e ainda assim influenciando o mundo. E a razão da sua influência não foi por causa do tempo da sua riqueza, mas sim por causa do tempo da sua pobreza. O apóstolo Paulo, ainda que um homem de destaque na cultura judaica, na sociedade judaica do seu tempo, jamais teria sido ouvido, jamais teria sido conhecido. Sua história provavelmente nunca teria chegado até nós, baseado no tempo da sua prosperidade. O grande impacto do apóstolo Paulo para a humanidade veio exatamente a partir do momento em que ele entende que ele precisa perder tudo por causa de Cristo. Volto a dizer, não estou dizendo de forma alguma que todo mundo tem que sair agora abrindo mão de tudo que tem, vendendo tudo que tem, trazendo para a igreja, não, de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos, pelo menos, nos desvencilhar desse espírito que nos ensina tanto a investir tanto, gastar tempo, nos preocupar tanto, a perder a paz da nossa alma, tudo por causa das finanças, tudo por causa daquilo que eu preciso comprar, do próximo investimento que eu tenho que fazer. E que bom se nós pudéssemos ter pelo menos o mesmo nível de preocupação pelas almas que não conhecem a Jesus, pela situação da nossa própria alma. Que bom se nós pudéssemos perder sono, exatamente porque nós percebemos que não estamos juntando um bom tesouro espiritual. Mas quantos ficam perambulando pela casa à noite sem conseguir dormir por causa do seu valor, do seu tesouro material? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos manda um recado muito importante. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Ele diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro não é o problema. O dinheiro é a solução, pelo menos em alguns casos. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é o desejo, eu tenho que ter mais, e com esse sentimento de tenho que ter mais, nós na verdade não temos tempo para ser gratos pelo que temos, para valorizar o que temos, para agradecer a Deus pelo que temos. Olha para a sua vida, E eu tenho certeza que a maioria de nós, se nós olharmos alguns anos para trás, nós vamos perceber que ao longo dos anos, tudo que Deus tem feito para a nossa vida é nos abençoar e nos fazer caminhar melhor. Faltou. Pode não ter sobrado.
Mas essa é a riqueza, esse é o cuidado que Deus tem conosco. É só nós aprendermos a sermos gratos e a gente vai ver que a nossa vida foi melhorando sim. Talvez tenha um caso ou outro aqui das pessoas talvez que me escutem pela internet, que talvez agora você esteja passando um mau bocado, um momento difícil na sua vida financeira. Mas continue firme com Deus, essa é a regra. Você continua firme com Deus e você vê a mão provedora de Deus sobre a tua vida. Foi Jesus que garantiu isso. Olhem para os pardais, olhem para os passarinhos, não tecem, não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros. Olhem para os lírios do campo. O vosso Pai Celestial cuida deles. Por acaso vocês não valem mais do que passarinhos do campo? Por acaso vocês não valem mais do que os lírios do campo, que hoje florescem e amanhã já estão sendo jogados no fogo? É só nós sermos sinceros e pararmos de ficar tanto olhando por aquilo que não temos, não alcançamos, olhar para trás daquilo que nós não tínhamos e que hoje temos, e haverá gratidão e haverá mais sossego na nossa alma. Paulo diz que aqueles que quiseram se enriquecer caíram em laços e ciladas. Uma coisa é a riqueza que vem da parte de Deus, e a Bíblia diz claramente, o Senhor é aquele que te prospera, e com essa prosperidade não acrescenta dores. Ou seja, a verdadeira prosperidade, ela é a prosperidade que ela vem da parte de Deus. Ela não implica que você vai ter que se matar, você vai ter que se esgotar, que você vai ter que agora ficar se tratando por causa do estresse causado por tanto trabalho, que agora você vai ter que ficar correndo agora que os seus filhos já estão adultos e tentar consertar aquilo que você não fez por ser um pai, uma mãe ausente, porque estava correndo tanto atrás do dinheiro supostamente para cuidar desse filho, que acabou esquecendo do próprio filho. Não, não é essa a prosperidade que vem de Deus. A prosperidade que vem de Deus é: eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu olho para Jesus e desejo Ele mais do que tudo. Eu olho para Deus e digo: Senhor, eu te quero mais, eu quero te conhecer mais, eu preciso te conhecer mais. Eu olho para Deus e digo: Senhor, abençoe-me no meu trabalho, Senhor. Me abençoe para que eu não tenha que ficar me preocupando tanto com isso, Senhor, e eu possa investir o meu tempo, as minhas forças em Ti. E aí sim vem a prosperidade do Senhor, aí vem a bênção do Senhor. Ela vem como um óleo que vem descendo sobre a tua vida e te abençoando, te cobrindo todas as partes, envolvendo todos os setores, e sem você ficar se preocupando com isso. E quando você olha, você vê a prosperidade chegando e você dá glória a Deus, você usa isso para ajudar os outros, você usa isso para investir no reino de Deus, você usa isso para si próprio, para a sua família, porque a Bíblia diz que você ter a sua família, você ter a sua mesa farta é bênção do Senhor, você deve dar glórias a Deus por isso, mas a diferença é meu coração não está nisso, eu tenho coisas mais importantes a me preocupar. Neemias estava construindo um muro, e ele entendia, isto aqui é o que Deus tem para mim fazer hoje, isto aqui para mim é espiritual hoje. No futuro, alguns pastores, alguns obreiros, alguns missionários, o que Deus vai ter para eles é tratar de assuntos espirituais somente. Hoje, para mim, o meu assunto espiritual é pegar tijolo, fazer argamassa e colocar, medir o prumo, medir o nível, trazer pedra, construir o muro. Isto é o trabalho espiritual que Deus tem para mim hoje. E no meio dessa tarefa espiritual que ele tinha, sempre tinha gente que não tinha nada o que fazer. Tinha um tal de Tobias, tinha o tal de Sambalate, que ia lá, volta e meia, não tinha o que fazer, estava lá, espalitando o dente, ficava vendo. Não tem coisa mais irritante do que isso, você está trabalhando e ter alguém espalitando o dente perto de você, não é verdade? Diz que a coisa típica de brasileiro é um trabalhando e dois olhando.
estava lá, parecia que tinha o sambalate brasileiro, até pelo samba pode ser que fosse brasileiro mesmo. E estava lá Neemias suando e todo sujo, e trabalhando, e o sambalate, vai cair. Não vai dar nada não, rapaz. Vem aqui conversar, vamos discutir sobre esse negócio, vamos ver uma outra forma de fazer isso. A resposta dele era o seguinte: estou ocupado demais para descer. Essa teria que ser a nossa resposta, irmãos. Nós fomos elevados à categoria de príncipes. Nós fomos elevados a categorias de filhos do Deus vivo quando nós nos entregamos a Jesus. Você é príncipe, princesa. Você é sacerdote do Deus vivo. Nós vamos descer para nos ocupar de outras coisas? Quando propuseram para Billy Graham se candidatar a presidente dos Estados Unidos, e com a fama que ele tinha, certamente ele ganharia, a resposta dele foi exatamente isso: estou ocupado demais, represento o Rei dos Reis, não tenho tempo para representar só uma nação. A vontade de Deus é que tenhamos o necessário para viver e que estejamos tranquilos e confiantes nele para o nosso sustento. O que é o materialismo? É uma forma de pensar na qual as coisas espirituais se tornam abstratas, difusas, sem base. E as coisas naturais se tornam concretas e dignas de confiança para nós. E você fala, pastor, mas não é assim mesmo que tem que ser? As coisas espirituais não são abstratas, negócio meio misterioso, o negócio não é invisível? E as coisas naturais não são realmente concretas? Não dá para a gente tocar, encostar? Espírito a gente não toca. Então, será que essa definição está correta de materialismo? Está. Por quê? Porque ela é exatamente o oposto do que a Bíblia ensina. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, 18. O apóstolo Paulo diz assim: porque nós não atentamos para as coisas que se veem, ou seja, as coisas materiais, mas sim para as que não se veem. Agora olha só, daí aqui que está a inversão. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Interessante como um princípio da física está incorporado em tantas passagens bíblicas. A segunda lei da termodinâmica, ou também conhecido como a lei da entropia, ela está ali embutida em dezenas de versos da palavra de Deus. Porque o que é que essa lei da termodinâmica diz? O que essa lei da física diz? Ela é uma constatação, ela é uma lei. Ou seja, não tem como quebrar. É como a lei da gravidade, não tem como você quebrar isso. Essa lei diz o seguinte, que tudo que existe no mundo material, tudo que existe que pode ser detectado pelas leis da física, estão em decomposição. Tudo, em outras palavras, caminha para a destruição. Uma pedra, você olha ali e você pensa que essa pedra vai estar ali forever. Forever só para você que vive 60, 70, 80 anos. A pedra certamente vai durar muito mais. Mas quem olha a pedra e parece que ela está ali sólida, intacta, não está vendo. Mas aquela pedra, ela está se desmanchando. Quando eu fui ali no Arizona, em Nevada, que nós passamos pelo deserto, não quando eu estava vindo do Brasil para cá, não me entendo mal. Ali, quando eu vi aquelas montanhas, me veio um verso e eu pude entender aquele verso pela primeira vez na minha vida. Quando ele diz, perante ti, Senhor, as montanhas se derretem. E ali, literalmente, o que você vê são montanhas
se desfazendo. Você olha aquelas montanhas altas e você vê um monte de entulho em volta delas. Elas estão literalmente se desintegrando. Existem algumas que já não são mais montanhas. Você vê simplesmente uma elevação cheia de cascalho, milhões de anos, mas aquelas montanhas estão se desfazendo. Os cientistas olham para absolutamente tudo. O carro, se você deixa ele parado lá não, vou conservar meu carro, não quero gastar ele, gastei tanto dinheiro que não vou usar ele, vou deixar ele na garagem. Deixa lá para você ver como é que fica. Não mexa no bichinho para você ver como é que fica. É pouco tempo, o pneu Tá lá na lona, tá no chão, se acabou, a lataria tá cheia de ferrugem, tá tudo se autodestruindo. Existe um programa interessante na televisão aqui americana que mostra o que seria das cidades se de repente os seres humanos sumissem, ou seja, se não houvesse mais manutenção. E eles mostram como em questão de poucos meses as coisas começariam a se deteriorar completamente. Não existe nada, só na cabeça dos evolucionistas é que as coisas caminharam para uma melhoria, porque na própria lei da ciência, na própria lei da física, mostra exatamente o contrário. Nenhuma explosão gera ordem, nenhum elemento que existe está melhorando ou evoluindo, pelo contrário, ele está se desfazendo, e é exatamente isso que está impregnado nas Escrituras, é exatamente isso que Paulo está dizendo, quando ele diz que aquilo que você pode ver é temporal, ou seja, vai se desfazer, está aqui só por um tempo, não vai permanecer, de alguma maneira vai desaparecer, mas aquilo que não se vê, isso são valores eternos. Por isso Jesus disse, não ajunte tesouros aqui nesta terra, não se preocupe tanto em ajuntar tesouros materiais, aonde a traça pode comer, o ladrão pode roubar, a ferrugem pode corroer, antes juntem tesouros com Deus, porque estes tesouros são eternos. A Bíblia nos mostra quando Israel, depois de ter peregrinado 40 anos no deserto, eles chegam às margens do Jordão, os espias começam a olhar a terra, e a opinião de muitos israelitas sobre aquela terra que eles iam receber da parte de Deus, era que aquela terra era uma terra que devorava os seus moradores. Não se sabe exatamente o que eles quiseram dizer com isso, mas eles olhavam aquela terra como algo que lhes faria mal, que lhes tiraria suas forças. E eu me recordo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, os primeiros anos eu tive exatamente essa sensação sobre os Estados Unidos. É uma terra que devora os seus moradores, pelo menos os imigrantes. Porque era como se a gente fosse perdendo pedaços da gente. Eu ouvi várias pessoas me dizerem que os Estados Unidos eram um cemitério de ministérios, se referindo a muitos pastores que vieram para cá e aqui fracassaram, aqui perderam seus ministérios, desistiram de tudo. Mas na verdade a terra que devorava os seus moradores, quando os seus moradores estavam olhando para Deus, aquela terra era chamada de terra da promessa, terra que mana leite e mel, a terra santa, a terra prometida, a terra do cuidado de Deus para os seus filhos. Irmãos, na verdade não existe melhor lugar na terra. O melhor lugar da terra não é os Estados Unidos, não é algum país da Europa. O melhor lugar da terra, irmãos, não é no paraíso, porque paraíso onde você olha para a serpente, ouve o que a serpente tem para dar, paraíso onde você duvida de Deus, paraíso onde você não tem confiança nos projetos de Deus para a sua vida, se transforma no inferno. E o lugar mais hostil, o lugar mais difícil, o lugar mais horrendo, aonde você deixa reinar, ele se torna o paraíso na terra. Tem um filme
lançado uns 2 ou 3 anos atrás. Este filme conta uma história sobre vários prisioneiros americanos e dos países aliados da Segunda Guerra Mundial que foram reféns dos japoneses. Agora não me recordo o nome do lugar, mas era uma floresta, um lugar muito inóspito. E ali os japoneses colocaram esses soldados para construírem uma linha de trem. Este trabalho, ele se tornou um dos trabalhos que mais matava pessoas em toda a história da guerra. O trabalho era tão horrível, era debaixo de características tão terríveis, que eram diárias as mortes, muitas mortes. Morriam de malária, morriam porque tentavam fugir e os guardas matavam, morriam. O trabalho era simplesmente inumano. Mas então, um homem daqueles começou a pregar o evangelho, um daqueles prisioneiros. Quando termina, para encurtar a história, quando termina o filme, que é baseado em fatos verídicos, você descobre que aqueles homens vivendo num ambiente horrível como esse, no final, eles conseguiram criar uma faculdade de teologia e filosofia no meio de um acampamento de prisioneiros de guerra. Eles conseguiram criar uma orquestra sinfônica, criada com instrumentos feitos de bambu, pau, pedra, lata. E no final, até mesmo os próprios inimigos, os soldados japoneses, ali reconheciam o valor do que aqueles homens fizeram. Em outras palavras, eles transformaram aquilo que era um ambiente infernal num ambiente de conquista, de vitórias. Por quê? Porque Deus entrou naquele lugar. Eles não se preocuparam com o materialismo, eles não se preocuparam com o que eles tinham, com o que eles precisavam ter. Eles encontraram a Deus. Disseram, com Deus nós temos tudo e vamos ter tudo aquilo que nós precisamos.